Salut les amis d'un, deux, trois français. Olá amigos da 1, 2, 3 francês. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les articles en français. Hoje eu vou te ensinar os artigos em francês. Os artigos são usados o tempo todo em francês. O tempo todo mesmo, não tem como aprender francês sem passar pelos artigos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar um like nessa aula e de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para ficar sabendo sempre que criarmos um novo vídeo, um novo material. Seu like é muito importante para nós, porque ele possibilita que a gente continue distribuindo e produzindo conteúdo gratuito para todos que, como você, querem aprender francês. Maintenant, sans plus tarder, allons-y! A primeira coisa que você deve aprender sobre os artigos é que há dois tipos de artigos: les articles définis e les articles indéfinis, ou seja, os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos em francês, no singular, equivalem ao uma do português. E também no francês, eles são apenas dois. Un é o artigo indefinido masculino, como em un garçon, um garoto, un homme, um homem. Une é o indefinido feminino, como em une femme, uma mulher, ou então une hirondelle, uma andorinha. Nesse caso, não importa se a palavra seguinte começa com vogal ou não. Boa notícia! No plural dos artigos indefinidos em português, temos uns, umas, mas em francês só temos um artigo definido: des, des, des hommes, des filles, des enfants, ou seja, homens, mulheres, crianças. Fácil, né? Retomando: un château, une maison, des bateaux, um castelo, uma casa, barcos. Très bien. Mas como eu diria em francês uma criança? E como eu diria crianças ou umas crianças em francês? Como que a gente diria isso? Isso mesmo. Un enfant. Enfant é masculino, hein? Cuidado. E deux enfants. Os artigos indefinidos servem para indicar coisas indefinidas, genéricas. Isso ficará mais claro depois de vermos o segundo tipo de artigos em francês: os artigos definidos. Maintenant, passons aux articles définis. Agora passemos aos artigos definidos. Os artigos definidos podem ser masculinos ou femininos, como em português. Le, le, é o artigo definido masculino, como em le travail, o trabalho. Le gâteau, o bolo. La, a, é o artigo definido feminino, como em la moutarde, a mostarda. La maison, a casa. Elle, apóstrofe, L apóstrofe, é o artigo definido usado antes de uma palavra começada com vogal ou com um H mudo. Por exemplo, l'homme, o homem, l'heure, a hora, l'ami, o amigo. E nesse caso não importa se a palavra é masculina ou feminina, basta que ela comece por vogal. A gente vai ter que colocar L apóstrofe. Isso porque no francês a gente evita o encontro de vogais. Daí é como se a gente comesse uma vogal e colocasse uma apóstrofe no lugar. Os artigos definidos servem para indicar alguém ou alguma coisa específica. Por exemplo, se eu perguntar qui est l'assassin? Quem é o assassino? E me derem as seguintes respostas: c'est la femme au chapeau noir. É a mulher de chapéu preto. E se responderem diferentemente, c'est une femme au chapeau noir. É uma mulher de chapéu preto. Em qual dessas duas eu saberei quem é a assassina? Na primeira, claro, pois une femme
de chapéu preto, quer dizer, uma mulher, é qualquer mulher. Agora, la femme au chapeau noir, a mulher de chapéu preto, é só uma mulher determinada, definida. Atenção, os artigos le e les, ou seja, le e les, se transformam quando estão juntos com as palavras a preposição a, accent grave, ou seja, a craseado, e de, Alguns verbos pedem essa preposição a, ou seja, a accent grave, como penser. Je pense à quelque chose. Je pense à quelqu'un. Eu penso em alguém, eu penso em algo. Em francês eu vou dizer je pense à. Também o verbo parler, falar. Parler à quelqu'un, falar com alguém. Em francês a gente diz parler à quelqu'un. Também o verbo aller, ir. A gente diz aller à, ir para. E assim por diante. É importante saber que quando a gente pega esse a craseado e junta ele com o le, com o artigo le, ele vai se transformar, esses dois vão se combinar e vão formar o a, o. Je vais au travail, né? Je vais, aí você vai ter a preposição a do verbo aller, e vai ter le travail. Então, o a com o le forma o. Eu vou para o trabalho. Je vais au travail. Ou seja, je vais à porque o verbo é aller à. E le travail porque travail é masculino. Guarde isso então. A mais le fica o. Je parle au professeur de français. Eu falo com o professor de francês. O verbo é parler à e se junta com le professeur, porque professeur é masculino. No feminino não tem contração. Por exemplo, je vais à la plage. Je vais à la plage. Eu posso fazer a liaison, né? Aí nesse caso eu vou manter tanto a preposição à quanto o artigo lá. Mas atenção, hein? O a com o artigo plural definido, que é les, fica o. Por exemplo, je parle aux élèves. Estou falando com os alunos. Je parle à, que vai juntar com les, L-E-S. Ou seja, vai criar uma nova palavra, o, que é A-U-X, A-U-X. Lembre disso. A mais le, L-E, vira o. E A mais les, L-E-S, vira o, com um X. A-U-X, A-U-X. Je parle aux élèves d'un, deux, trois français. Eu estou falando com os alunos da 1, 2, 3 francês. Atenção, alguns verbos pedem a preposição de, e. Verbos como oublier de, se rappeler de, ou seja, esquecer de alguma coisa, lembrar de alguma coisa, e a preposição de mais o artigo le vai virar du, ou seja, de, e mais le, L-E, vira du, cria uma nova palavra. Atenção agora, não existe de le, é sempre du. Par exemple, il a oublié du rendez-vous chez les dentistes. Ele esqueceu da consulta no dentista. Outro exemplo, je me rappelle du jour où nous nous sommes rencontrés. Eu me lembro do dia. Ou seja, eu não digo je me rappelle de les jours. Não, eu digo du jour. Je me rappelle du jour où nous nous sommes rencontrés. Se a palavra seguinte começa com vogal, nesse caso eu vou ter a contração do L'. E aí eu vou colocar de L'. Il se rappelle de l'école. Ele se lembra da escola. Agora uma dica importante. Algumas palavras que o português pegou do francês mudaram de gênero. Ou seja, masculino virou feminino, feminino virou masculino. A maior parte das palavras terminadas em age, por exemplo, A-G-E,
são masculinas em francês e femininas em português. Por exemplo, le voyage, a viagem, le garage, a garagem. A maior parte das palavras terminadas em -er, por exemplo, são femininas em francês e masculinas em português. Por exemplo, la valeur, o valor, e la chaleur, o calor. Mas atenção, há exceções. Isso se aplica com a maioria dos casos. Se você gostou desta aula, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar sabendo das novidades. Allez, à la prochaine!